Um segundo tema importante da situação política é o problema da greve geral. Queria falar um pouquinho sobre isso, mostrar como a nossa análise ela estava no caminho certo quando nós dissemos, né? Semana passada, por exemplo, surgiram vários comentários que assim, centrais sindicais não querem fazer a greve geral e não sei o que lá. Então nós assinalamos o seguinte, primeiramente, né? Sempre é bom lembrar as loucuras. Um setor disse que se as centrais sindicais não fizerem a greve geral, nós temos que tomar a greve geral nas nossas mãos. Isso daí a mão de quem falou isso aí não tem capacidade de segurar nenhuma greve numa empresa, numa escola, que dirá uma greve geral. Para a greve geral precisa de organizações com mãos muito grandes, né? Segundo, eu coloquei, né, queria repetir aqui, que diante do processo que está se dando com as centrais sindicais, nós precisamos primeiro entender o que está acontecendo, a luta interna que existe, e segundo, ter uma posição que seja capaz de impulsionar a greve geral através das organizações sindicais que são capazes de levar adiante uma greve geral. E falei que o problema para a greve geral, essa vacilação que deu aí no meio do caminho, era a força sindical e as outras centrais, entre aspas, né, centrais entre aspas, pelegas. Bom, nessa semana aqui, a força sindical formalizou a sua saída da greve geral e também a UGT, que é uma sucursal da força sindical na realidade. O que prova, né, que o que estava dificultando a questão da greve geral era esse setor, que é um setor totalmente patronal, né? Não no sentido de que eles conciliam com os patrões, no sentido de que eles são funcionários da Fiesp, a direção da cúpula da força sindical. Um setor golpista, que apoiou o golpe, e um setor que não é contra, nem mesmo as reformas estão sendo feitas. Então, diante da situação crítica do governo Temer, que está para cair, a força sindical decidiu sabotar a greve geral. Por exemplo, o Wagner, isso tudo é dedução lógica que a gente deve tirar. O Wagner Freitas, depois da greve geral, bastante bem sucedida nas condições em que foi feita, passada, ele falou, vamos fazer uma greve geral de 48 horas. Aí saiu a resolução de uma greve geral de 24 horas. Por quê? Porque a força sindical vetou. Parece óbvio, porque se o próprio presidente da CUT já tinha se posicionado a favor da greve de 48 horas, por que ele não levou adiante? Porque houve uma resistência dentro desse movimento da greve geral a levar adiante. E qual era a principal? Provavelmente há outras resistências. Talvez haja resistência até dentro da CUT, nós não sabemos. Mas a principal resistência aqui que era? Os que acabaram de sair da greve geral, porque ele já não era a favor de nenhuma greve geral. Aí a CUT manteve a greve geral. Que conclusões que nós temos que tirar desses fatos? Primeiramente que, conforme nós falamos já desde antes da greve geral, no balanço da greve geral passada, quem faz a greve geral é a CUT. O resto ou atrapalha ou é penduricalho. Né? A direção da CUT, ela insistiu na unidade de todo o movimento sindical para fazer a greve geral. Aparentemente é uma política racional. Você quer fazer uma greve geral, vamos unificar todo mundo. Mas essa política não é verdadeiramente racional. A experiência já mostrou que isso daí é um fiasco, que é você unir os contrários. É uma unidade de contrários, não é uma unidade no mesmo sentido. Cada um puxa a corda para um lado oposto, para um lado diferente. Então, isso aí não aumenta a força, diminui a força. A força sindical, sem trocadilho, ela sempre foi assim.
em todos os momentos de luta da classe operária, ela sempre puxou a corda para o outro lado. E nós sempre defendemos, é uma posição histórica do PCO, que teria que romper com esse peso morto do movimento operário, que é a força sindical, e que era preciso ir fortalecendo e agrupando os trabalhadores em torno da CUT. Volto a insistir também na ideia de que você formar central sindical que não faz greve geral, como é o caso, por exemplo, da Conlutas, das duas intersindicais, tem duas, não sei se todo mundo sabe, com o mesmo nome, é uma perda de tempo. Para que você vai formar uma organização que se autodenomina central sindical, mas que não é capaz de centralizar, ou seja, de unificar o movimento operário? É um contrassenso. Logicamente que há interesses, aí cada um quer ter o seu aparelho sindical, sua pseudo-central sindical para objetivos eleitorais, né? Por menor que seja. Então, o problema todo da luta contra as reformas, contra o golpe, da mobilização da classe operária, passa por dentro da CUT, como nós sempre falamos. E é por isso também que a CUT tem tido a iniciativa de mobilizar uma parcela dos trabalhadores contra o golpe. Agora, a Força Sindical e a UGT roeram a corda e a CUT manteve a greve geral. A greve geral só se mantém porque é a CUT que se mantém lá. Porque se não fosse a CUT, não daria nem para falar em greve geral, né? Nós vamos ver também, na hora da greve geral, vamos ver o que acontece, se é bem organizado, etc. e tal, que não vai mudar muita coisa da greve geral anterior para essa, pela ausência da força sindical, porque força sindical não faz greve nem geral, nem parcial. Né? É uma fantasia. O pessoal vem com esse negócio, as centrais sindicais, mas isso é tudo conversa mole, né? Esses aí são sindicatos que não mobilizam nunca as suas bases, etc. e tal.